descobrir onde a senhora Scribble mora. Ir até lá e pegar a casa dela. PH a casa dela? Papel higiênico, vamos cobrir a casa dela. Como uma brincadeira infantil consegue terminar com uma criança tentando eliminar o próprio amigo e outro garoto fugindo em direção à Casa Branca. Essa é a história de Papel Higiênico, um episódio que começa de uma das formas mais banais possíveis, onde Stan, Kyle, Cartman e Kenny ficam irritados depois de receberem castigo na escola e decidem se vingar da professora. E o plano deles é bem simples: comprar papel higiênico, cobrir a casa dela durante a noite e ir embora. Só que, a partir daí, cada decisão torna a situação um pouco mais absurda que a anterior. Kyle começa a se sentir culpado. A polícia transforma a pegadinha em uma investigação criminal. Um especialista em papel higiênico entra no caso. Um inocente acaba confessando o crime. E o Cartman chega à conclusão de que a melhor maneira de impedir os amigos de contarem a verdade é eliminar todos eles. E o mais curioso é que, no meio de toda essa loucura, o episódio começa a explorar uma coisa bem mais interessante do que a própria pegadinha, que é o que faz alguém se sentir culpado. Porque os quatro fizeram exatamente a mesma coisa, mas cada um reage de uma maneira completamente diferente. Então hoje, a gente vai acompanhar essa história desde o começo e entender como South Park transforma uma simples brincadeira inocente em uma história sobre culpa, responsabilidade e consciência, sem deixar de ser completamente absurda no caminho. E antes de começar, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque se você acha que sabe até onde uma brincadeira de papel higiênico pode chegar, espera só até ver o que esses quatro conseguiram fazer. E tudo começa na aula de artes, onde Stan, Kyle, Cartman e Kenny estão fazendo uma escultura de argila. Só que, óbvio, eles não estão exatamente interessados em desenvolver suas habilidades artísticas. O projeto deles é, simplesmente, um pinto de argila. E a professora, Sra. Scribble, já tá cansada de ver os quatro tratando a aula como uma piada. Quando ela pergunta o que eles fizeram, Kyle ainda tenta dizer que aquilo é um cervo, mas não dá pra disfarçar. E a coisa ainda piora quando a professora pega a escultura e a aproxima da boca. Os meninos olham pra aquilo e não conseguem segurar o riso. Acham que a arte não é importante? Bem, a arte é meio gay, Adoro aula de arte. viu? E o resultado não podia ser outro: 2 horas de detenção. E pro Cartman, isso só quer dizer uma coisa. Na cabeça dele, se alguém te pune, você precisa dar o troco. É aí que ele apresenta a solução pro conflito: descobrir onde a Sra. Scribble mora e PH a casa dela. Papel higiênico, cobrir a casa inteira. Então, mais tarde, os quatro vão até o supermercado para colocar o plano em prática. E como Cartman não conhece o conceito de moderação, eles não compram simplesmente alguns rolos de papel. Eles enchem os carrinhos. É uma quantidade tão absurda que o próprio Kyle percebe o problema e sugere que eles comprem alguma outra coisa para disfarçar. Então o Cartman olha ao redor e pega um chiclete. Pronto, agora ninguém vai desconfiar. E aí começa uma das piadas mais simples e mais engraçadas dessa sequência. O atendente só vai passando os produtos, um atrás do outro. Papel higiênico, papel higiênico, papel higiênico. E continua olhando pras crianças como se fosse a coisa mais normal do mundo. Papel higiênico e papel higiênico. Ei, tenham cuidado com esse chiclete, não vão grudá-lo embaixo das mesas. Tá bem. Muito bem, papel higiênico. Depois, já à noite, eles finalmente chegam à casa da professora. E é aqui que a coisa muda. Kyle olha pela janela e percebe que tem crianças dentro da casa. Até aquele momento, a Sra. Scribble era apenas a professora que castigou ele. A casa era apenas a casa da professora. Era muito mais fácil pensar naquilo como só uma simples vingança. Mas agora, o Kyle vê uma família e ele imediatamente tenta impedir a brincadeira. Só que o Cartman responde que isso não importa. Eles já estão ali, já compraram um papel e já decidiram fazer aquilo. E, mesmo hesitando, o Kyle participa. Esse detalhe é importante, porque o episódio não transforma o Kyle instantaneamente em alguém completamente inocente. Ele continua participando. A diferença é que, nesse momento, ele começa a entender o peso daquilo. Então, quando finalmente terminam e fogem, o Cartman tá eufórico, enquanto Kyle olha pra trás e pergunta: o que nós fizemos? Cartman ainda tenta jogar a responsabilidade de volta pra ele, e diz que Kyle também tá com papel higiênico nas suas mãos. E, de certa forma, ele tem razão. O Kyle participou, e ele não pode simplesmente apagar isso. E é justamente por isso que a culpa começa a funcionar de uma maneira diferente pra ele. Porque, mais tarde, em casa, o Kyle passa a ter pesadelos com essa cena. A imagem da casa coberta de papel volta na mente dele, como se aquela brincadeira tivesse ficado presa no seu subconsciente. E talvez seja essa a primeira grande diferença entre o Kyle e o Cartman nesse episódio. Porque o Kyle não consegue simplesmente deixar o que aconteceu pra trás. Puta merda! Puta merda!
Na manhã seguinte, a situação já virou assunto na escola. Todos estão comentando sobre o ocorrido. Até que o Sr. Garrison entra na sala e avisa que Stan, Kyle, Cartman e Kenny precisam ir conversar com o orientador. E eles imediatamente ficam desesperados. Mas o Cartman tá tranquilo. Segundo ele, a escola não tem absolutamente nada. O único problema é todos manterem a mesma história. E é aí que ele apresenta, talvez, o álibi mais complicado da história das animações. Segundo a versão dele, os 4 estavam jogando boliche até umas 7h30, quando encontraram a atriz Ally Sheedy. Eles tentaram conseguir um autógrafo, seguiram ela até o carro e, no caminho, foram abordados por 5 cientologistas interessados em aplicar testes de personalidade com eles. Depois, foram parar no centro da cientologia em Denver. Ficaram lá até 10h45, pegaram o ônibus errado, acabaram em um rancho ao sul de Castle Rock e, finalmente, conseguiram uma carona com um homem sem dedo chamado Gary. E só então, finalmente, chegaram em casa exatamente às 11h46. É uma mentira tão específica que começa a parecer mais complicada do que o próprio crime. E essa é justamente a parte que eu acho mais engraçada. O Cartman parece acreditar que uma história fica mais convincente quanto mais informações inúteis você coloca nela. Só que, na prática, acontece o contrário. Kyle fica completamente perdido, tentando acompanhar a sequência de acontecimentos, a ponto de perguntar se a atriz Ally Sheedy também fez o teste de personalidade. E isso também cria um problema que muita gente provavelmente já experimentou em situações parecidas. Aquele momento quando uma mentira em grupo precisa ser decorada. Não basta só inventar uma história. Todo mundo precisa lembrar da mesma versão, na mesma ordem, com os mesmos detalhes. E se alguém esquecer uma coisa, você tem um problema. No caso deles, esse alguém é o Kyle. Mas o Sr. Mackey logo estraga os planos deles e começa a chamar os garotos individualmente, justamente para comparar os depoimentos e descobrir se algum dos meninos entrega os outros. Por que eles estão vindo um de cada vez? Querem ver se confundimos a história e também se alguém vai dedurar os outros 3 por um acordo melhor. Posso fazer um acordo melhor, hein? Depois de um interrogatório, naquela noite, Kyle sonha novamente com a família sofrendo por causa da brincadeira. E dessa vez, a cena chega a misturar a imagem dos personagens com as de Nancy Kerrigan, uma patinadora artística americana que, em 1994, foi atacada com uma barra de metal na perna por um homem contratado pelo ex-marido da sua rival. O ataque aconteceu pouco antes dos Jogos Olímpicos de Inverno daquele ano e virou um dos maiores escândalos da história do esporte americano. E após o ataque, Nancy foi filmada chorando e perguntando repetidamente por quê? Por quê? Uma imagem que acabou ficando muito conhecida na época. E é justamente essa cena que South Park coloca no pesadelo do Kyle. Então ele acorda assustado e finalmente toma uma decisão. Vai contar toda a verdade. Só que, quando abre a porta do quarto, Cartman tá parado na frente dela, esperando por ele. Kyle inventa uma desculpa e diz que só queria pegar água. E o Cartman, calmamente, entrega um copo que já estava preparado. Esse momento diz muito sobre o lado de cada um nesse episódio. O Kyle tá tentando escapar da própria culpa. Já o Cartman tá tentando impedir que o Kyle escape da mentira. E a partir daqui, fica claro que o maior perigo pra ele não é a polícia ou a escola, é a consciência do próprio amigo. Quer mais alguma coisa? Não, eu só quero voltar pra cama agora, sabe? Faça isso. Boa noite, Kyle. E enquanto o Kyle tá cada vez mais preocupado com o que fez, a polícia de South Park decide agir. O policial Bar Brady chega à casa dos Stribble, coloca fita de isolamento por todo lado, começa a registrar a cena e até recolhe os sacos de papel higiênico como evidência. O mais engraçado é que o próprio Sr. Stribble tenta explicar que aquilo não é exatamente o grande problema. Afinal, ele também já tinha feito a mesma coisa quando era criança. Mas o Bar Brady tá determinado. Quando o homem admite que já praticou a brincadeira, Bar Brady imediatamente transforma ele em suspeito. Só que, se ele realmente quer descobrir quem fez aquilo de verdade, vai precisar de alguém que entenda profundamente a mente de um criminoso. E é aí que entra Josh Myers. Então a cena corta e a gente vai até o presídio em que o garoto tá preso, pelo motivo de ter coberto nada mais nada menos que 600 casas com papel higiênico em menos de um ano. E quando o Bar Brady chega na cela, Josh fala com uma postura calculada. Ele observa o policial e começa a comentar até o perfume que ele tá usando. E a referência desse personagem é bem clara. O episódio transforma o Josh em uma versão miniatura do Hannibal Lecter, enquanto o Bar Brady assume, de maneira bem torta, o papel do investigador que precisa recorrer a um criminoso para entender outro. E a melhor parte é que o policial realmente trata aquilo de forma séria. Ele mostra as fotos da casa, o Josh observa, fica em silêncio e começa a analisar, não como um simples jogador de papel, mas como alguém reconstruindo um assassinato. Ele menciona a quantidade de papel utilizada, maneira como foi espalhado, número provável de envolvidos e até o perfil psicológico dos responsáveis. E a conclusão dele é ainda mais específica. Quem fez aquilo provavelmente são meninos entre 8 e 10 anos, provavelmente virgens, e que tiveram que comprar papel higiênico por conta própria. Portanto, o próximo passo seria descobrir de onde veio aquele papel. E eu acho que essa é uma daquelas cenas em que a série acerta justamente porque não tenta explicar demais a própria piada. O Josh tá fazendo uma análise extremamente séria sobre o papel higiênico.
Seus criminosos devem ser meninos entre 8 e 10 anos, provavelmente virgens. Os pais notam quando falta muito papel higiênico, por isso eles devem ter comprado. Descubra de onde veio o papel higiênico e pegará os criminosos. E enquanto o policial Barbrady continua sua investigação, Cartman percebe um problema muito mais urgente. Ele chama Stan e Kenny pra conversar e explica que o Kyle não vai aguentar a pressão. Pro Cartman, é só questão de tempo até ele contar tudo e colocar os 4 em apuros. Stan e Kenny não parecem tão convencidos, mas Cartman já tá pensando alguns passos à frente. Se o Kyle falar, todos serão punidos. Então, na cabeça dele, só existe uma solução: matar o Kyle. Stan e Kenny, obviamente, não compram a ideia. Então Cartman, sozinho, chama o Kyle pra um passeio de barco no lago. E essa cena já começa estranha. É noite, tem uma névoa sobre a água, e o Cartman leva pra dentro do barco um bloco de concreto com uma corrente. E o Kyle, sem desconfiar de nada, ainda ajuda a colocar o bloco no barco. Daí os dois chegam ao meio do lago. O Cartman começa a conversar tranquilamente, e o Kyle responde que está péssimo. Diz que toda vez que fecha os olhos, vê a casa da professora, as lágrimas dela e os gritos das suas filhas. A culpa realmente tomou conta dele. Cartman ainda pergunta uma última vez se ele sente que precisa confessar, e Kyle responde que não sabe o que fazer. E é aí que o Cartman levanta o taco. Só que existe um pequeno problema: é um taco de plástico. E essa é provavelmente a minha parte favorita dessa sequência, porque a série constrói a cena como se estivéssemos diante de uma execução da máfia. A referência aqui é de O Poderoso Chefão, parte 2, especialmente da morte do Fredo durante a pescaria. Mas aqui, tudo é reduzido ao nível mais ridículo possível: um lago, 2 crianças e um taco de mentira. Não vai demorar, Kyle. E o mais absurdo é que o Kyle simplesmente cruza os braços e diz que não consegue mais viver daquela maneira. Se o Cartman quer matá-lo, então que faça logo. Enquanto isso, Cartman continua batendo. E essa cena se prolonga muito mais do que deveria, justamente para transformar aquilo em uma piada completamente absurda. Até o momento em que Stan e Kenny aparecem em um pedalinho, trazendo uma informação que muda tudo. Segundo eles, a polícia já prendeu alguém, e essa pessoa confessou o crime. Então, quando os meninos chegam à delegacia, encontram o Butters atrás das grades. O policial Barbrady explica que interrogou o garoto por mais de 40 horas, até ele finalmente confessar. E ele realmente acredita que fez aquilo. Diz que confessou porque aparentemente não consegue controlar o próprio comportamento, e já começa a imaginar a bronca que vai levar dos pais. Daí os meninos vão embora, e logo depois quem chegam são justamente os próprios Stephen e Linda. E eles deixam claro que sabem que o filho não fez aquilo. Os pais falam que o Butters estava com eles durante toda a noite. A Linda, inclusive, reclama que eles já estão cansados de ver o filho confessando crimes que não cometeu. É então que o Butters tenta explicar porque acabou confessando. Segundo ele, Barbrady ficou acusando-o durante horas, e depois aplicou aquilo que ele chama de soro da verdade. Espere só até chegarmos em casa, seu mentiroso! Senhor, posso ficar na cadeia, por favor? Então voltamos para os meninos logo depois de saírem da delegacia, e o Cartman tá satisfeito. Pra ele, todo o problema acabou, só que o Kyle continua incomodado. E dessa vez, Stan e Kenny também começam a perceber que existe alguma coisa errada naquela situação. Até porque o Butters não fez nada, ele foi preso por uma coisa que eles 4 fizeram. E é aqui que a culpa muda de natureza. Até aquele momento, Kyle tava preocupado principalmente com o que tinha feito. Stan e Kenny ainda estavam naquela posição mais confortável de quem pensa: bom, a gente fez besteira, mas ninguém descobriu. Só que agora, aconteceu uma consequência concreta. O Butters estava pagando por eles. E eu acho que esse é o momento chave do episódio, porque responsabilidade não aparece necessariamente quando você percebe que pode ser punido. Às vezes ela aparece quando você percebe que outra pessoa está sofrendo por uma decisão sua. Stan e Kenny finalmente entendem o que o Kyle vinha tentando explicar desde o começo, e decidem que também precisam contar a verdade. Mas antes disso, os 3 ainda precisam lidar com o Cartman, e o episódio volta a brincar com a estética de filme de máfia. Cartman chama Stan, Kyle e Kenny e leva os 3 até o mesmo lago, onde anteriormente tentam se livrar de Kyle. Os 4 estão lá, ele rema um pouco, e então pega o taco de plástico. Só que, enquanto Stan, Kyle e Kenny estão determinados a finalmente contar a verdade, a investigação ainda não terminou. O policial Barbrady aparece na sala da direção acompanhado do Josh, amarrado a uma maca, dizendo que finalmente trouxe até eles o especialista que poderia identificar os responsáveis pelo crime. Só que o Sr. Mackey diz que já encontraram os responsáveis. Nesse momento, Kyle, Stan e Kenny entram correndo na sala porque decidiram confessar. Eles finalmente vão assumir que foram eles. Mas o Sr. Mackey interrompe de novo. Ele diz que já sabem de tudo. É aí que entra o Cartman. Ele já tinha chegado antes e, aparentemente, decidiu confessar por conta própria. Só que existe um detalhe:
Cartman não tá fazendo isso porque finalmente desenvolveu uma bondade. Ele simplesmente percebeu que poderia controlar a situação se fosse ele quem se apresentasse primeiro. Quando a diretora diz que um deles teve consciência suficiente para confessar, Cartman imediatamente aceita o crédito. E o resultado é quase perfeito para ele. Stan, Kyle e Kenny recebem 2 semanas de detenção, enquanto Cartman recebe apenas uma, por ter sido corajoso. Então Kyle perde a cabeça, porque ele passou o episódio inteiro tentando fazer exatamente aquilo que o Cartman acabou fazendo. Só que o Kyle queria assumir a responsabilidade pelo que fez. Já o Cartman queria chegar primeiro e controlar a narrativa. E, no fim, os dois recebem resultados completamente diferentes. É uma situação que eu gosto bastante, justamente porque é moralmente controversa. O episódio não recompensa o Kyle por ter consciência. Pelo contrário, ele faz a coisa certa e se dá mal. Já o Cartman faz a coisa certa pelo motivo errado e acaba sendo elogiado por isso. Acho que realmente aprendi que... Oh, para, Carmen. Você não aprendeu nada, porra nenhuma. E quando parece que a história finalmente acabou, acontece outra reviravolta. Josh conseguiu escapar da polícia e ligou pra delegacia pra falar com o Bar Brady. E, quando a câmera se afasta, descobrimos que ele já tá em Washington, bem em frente à Casa Branca. E ele tá carregando papel higiênico. Depois de toda essa confusão, dá pra voltar ao começo e perceber que os 4 meninos nunca estiveram exatamente na mesma situação. Eles fizeram a mesma coisa, mas não sentiram o mesmo sentimento depois. Kyle é o exemplo mais direto. Pra ele, a culpa existe antes mesmo de qualquer punição. Ninguém precisa descobrir o que aconteceu pra ele se sentir mal. É simplesmente a sua consciência dizendo, você fez isso. E quando ele percebe que outra pessoa tá pagando pelo crime, a situação fica pior. Como ele mesmo resume, aquilo não resolve o problema, torna tudo mais difícil. Já Stan e Kenny demoram um pouco mais pra chegar a esse ponto. No começo, eles acompanham a brincadeira e ficam preocupados principalmente com as consequências. Mas quando o Butters assume a culpa, eles finalmente entendem o que o Kyle tava tentando explicar. Não importa apenas se eles serão pegos, agora alguém tá sofrendo por causa deles. E o Cartman é o extremo oposto. Pra ele, a culpa só parece existir quando existe uma consequência. Se ninguém vai ser punido, então não há motivo pra se sentir mal. E essa talvez seja a diferença mais importante entre ele e os outros. Cartman não tá preocupado com o que fez, mas com o que pode acontecer com ele por ter feito. E ainda temos o Butters, que representa uma situação ainda mais diferente. A culpa que foi colocada sobre alguém que não fez nada. No fim, o episódio acaba criando 4 respostas diferentes para a mesma pergunta. Kyle sente remorso, Stan e Kenny aprendem a assumir responsabilidade, Cartman tenta escapar das consequências, e o Butters aceita uma culpa que nem sequer é dele. E é isso que torna a história mais interessante do que a simples pegadinha inicial. O episódio começa perguntando o que acontece quando 4 crianças fazem algo errado, mas termina questionando o que realmente faz alguém reconhecer que fez algo errado. O medo de ser punido, o sofrimento de outra pessoa, ou simplesmente a própria consciência. E no caso do Cartman, talvez a resposta seja absolutamente nada. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Kyle estava certo em querer confessar? Ou o Cartman tinha razão em simplesmente deixar o Butters levar a culpa? Comenta aí embaixo, quero saber o que vocês pensam. E se você curtiu essa análise, deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas. E clique em um dos vídeos que estão aparecendo na tela agora. São outras análises de South Park que você provavelmente vai gostar. No mais, valeu por estar comigo até aqui e nos vemos em um futuro breve. Papel higiênico, papel higiênico, papel higiênico, papel higiênico.